Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso, né, de Métodos Matemáticos, hoje com a nossa aula de número 8. Na aula anterior, se vocês se lembram, a gente concluiu tudo o que a gente tinha a falar sobre os números complexos, né? A gente analisou sua álgebra, um pouco da sua geometria, e a gente concluiu assim aquilo que seria a primeira unidade do nosso livro texto, né, o livro do ZIL. Hoje a gente começa a nossa segunda unidade, né? E a sequência natural seria, né, a partir do momento que a gente estudou um determinado conjunto, a sequência imediata é perguntar a respeito de funções sobre aquele conjunto, né? Funções tendo imagem e domínio naquele conjunto. E aí é o que a gente passa a fazer agora, né? Estudar essas funções. E a gente vai ver daqui a pouco que não temos gráfico para essas funções, e aí a saída que nós temos para não deixar de termos umas figurinhas envolvidas na brincadeira é pensar nessas funções como transformações, tá ok? Então veja, a definição de função, seja números complexos, seja números reais, seja vetores, ela não muda, ela vai ser a mesma definição aqui na China, no outro universo paralelo, tá bom? Então, lembrem-se aí, por favor, né, a definição de função, ela diz o seguinte, olha, você precisa ter três coisas, um conjunto A, um conjunto B e uma regra, né? Essa regra ela é bem específica. A todo elemento do conjunto A, você atribui um único elemento do conjunto B. Né? Essa regra a gente viu lá no nosso primeiro grau, né? E a restrição que ela impõe é essa daí. Veja, os elementos de A, todos eles têm que ter né, tem que ter algum outro elemento baseado na regra, né? Você vai fazer a associação aos elementos de A com os elementos de B. Então, um elemento de A não pode ser levado para dois elementos de B, muito embora dois elementos de A possam ser levados para um mesmo elemento em B. Tá ok? Então, nada de novo, é a definição de função como você conhece lá da sua sexta série, né? A sexta série é o sétimo ano, né? Que a gente vê funções. Tá ok? E aí, veja, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, olha. Lá no cálculo 1, a gente estava estudando funções com o nosso conjunto A era os números reais e o nosso conjunto B era os números reais. E aí a gente chamava esse tipo de função real de variável real. Então a nomenclatura ela segue sempre esse padrão, né? Você usa o conjunto A e o conjunto B para dar nomes. Então, quando o primeiro, vamos dizer que esse primeiro nominho seja o nome e o segundo seja o sobrenome, tá? Então, o primeiro nome é baseado no conjunto B, certo? E o segundo nome é baseado no conjunto A, é meio que ao contrário, tá bom? E aí, veja, se eu tirar o conjunto dos números reais aí do meu conjunto A, então eu mudei o sobrenome. Então eu tenho aí uma função real de variável complexa, tá bom? Se eu tirar o nosso conjunto B aí, que era um R, e botar um C, né, que é os complexos, então eu terei uma função complexa de variável complexa. E esse tipo de função aí é o objeto do nosso curso aqui. Então a gente vai dizer que uma função ela é complexa quando o meu conjunto A e o conjunto B eles forem um subconjunto ou o próprio conjunto dos números complexos, tá? Ou um subconjunto dos números complexos ou todo o meu conjunto dos complexos. Show? Nada de novo, é somente os elementos que estão envolvidos nessa brincadeira agora, tá? E aí, veja, continuamos tudo em casa. Esse conjunto que a gente estava chamando de A, né, é o que a gente conhece por domínio da função f, e aí vai ser essa nomenclatura aí que vai ser usada, essa notação aí, o dom de f,
para identificar o domínio da função f. Em alguns momentos pode ser que a gente escreva somente d de f, tá bom? Essa nomenclatura ela muda de lugar para lugar. Pode ser também um d com f como índice, d índice f, é o domínio da função f. Isso não vai gerar confusão no momento em que for usado. Se for usado de forma diferente, vai ser deixado claro no momento em que isso aconteça. Tá bom? Esse outro conjunto aqui, ele todo, né, ele se chama contradomínio da função. Não existe, não conheço pelo menos uma notação para contradomínio. Em geral, a gente escreve por extenso, contradomínio da função f. Tá ok? Dentro desse contradomínio, dentro desse conjunto, tá? Você vai ter aqueles elementos que foram alcançados pela regra, né? Pela função f, né? Então, veja, a função f ela não tem a obrigatoriedade de atingir todos os elementos do seu contradomínio, ela vai atingir alguns. A obrigatoriedade dela é usar todos os elementos do seu domínio, tá ok? Então, esse subconjunto do nosso contradomínio é o que a gente chama de imagem. E a anotação é essa daí, IM de F entre parênteses. Em alguns momentos você pode usar o F como índice. Tá? Em vez de usar parênteses F, você coloca IM com o índicezinho F para identificar a imagem da função F. Tá ok? Então, é, é só uma observação que vale não somente para esse tipo de função aqui, a complexo, para todas elas, né? Uma coisa que você pode estar se questionando aí é assim, quando você encontra uma função no dia a dia, no cotidiano aí, nos seus cálculos, ela não vem identificando quem é o conjunto A, quem é o conjunto B, e tão somente o que se apresenta para você é a expressão da função, ou seja, apesar da função ela ser formada por três coisas, em geral o que se põe para você é somente um, e esse somente um é a regra. Então veja, é, daqui a pouco eu dou um exemplo. Antes de partir para o nosso exemplo, eu queria colocar aqui que o nosso, a ideia de ter um gráfico para nossas funções, ela se torna aqui meio complicada. Por quê? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o conjunto dos números complexos, ele é o R2, ou seja, ele é o plano com uma outra roupa, né? E, portanto, tem duas dimensões. Então, você tem um domínio de duas dimensões, uma imagem que tem duas dimensões, e o gráfico, se você entender a definição de gráfico, onde junta as duas coisas, uma coordenada do domínio com uma coordenada da imagem, e isso forma um par que vai ser o elemento da imagem, do gráfico, teríamos, portanto, uma coisa de quatro dimensões que é impossível de o ser humano conseguir enxergar coisas em quatro dimensões. Portanto, nós não teremos gráfico aqui, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver algumas situações onde a gente pode interpretar as nossas funções como transformações, tá? E aí eu vou perder aqui algum tempo, eu vou investir algum tempo nessa interpretação de nossas funções como transformações. Tá ok? Mas voltando à observação que eu estava falando, né? Em geral, você tem somente a expressão. Então veja aqui um exemplo, tá? A gente vai ser posto sobre a mesa somente a expressão. Olha, toma aí o f de z igual a z quadrado menos 2 mais iz. Calcule o f de i. Veja que aí não está dizendo quem é o conjunto A, quem é o domínio, quem é o contradomínio. Então, quem é a imagem, tá certo? Então, você, em geral, isso é deixado para o leitor, para o estudante, que ele descubra. Isso fica implícito. Então, você vai ter que fazer um cálculozinho, por isso que em algum momento da nossa vida estudantil a gente aprende a calcular o domínio. Por quê? Porque o domínio não é dado. Tá? Em algum caso particular, pode ser que a definição já venha dizendo, o domínio dessa função é isso daqui. Tá bom? Mas, em geral, é deixado como implícito, de forma implícita, para que você calcule o seu domínio, calcule a sua imagem. Tá? O contradomínio é bem óbvio, né? Assim, se você tem um i aí envolvido, você já nota logo que são números complexos. Tá ok?
Aí você vai ter que, em algum momento, se isso for necessário para você, se for pedido, aí você vai ter que calcular qual é o seu domínio, qual é a sua imagem. No nosso estudo aqui, a gente vai passar, nesse momento, a gente vai pensar nas funções de uma maneira genérica. Mais na frente, que acho que será a nossa terceira unidade, nós vamos pensar nas nossas funções de maneira específica. Então a gente vai passar por cada uma delas, as funções elementares, né, aquela que compõe, a gente vai ter um conjunto de funções que compõem, vamos dizer assim, o todo, todas as funções que são do nosso interesse, tá? E aí essas funções a gente vai passar de uma por uma e para cada uma a gente vai dar uma pensadazinha a respeito do que vem a ser o domínio, do que vem a ser a imagem. Tá ok? Nesse momento, eu quero somente que você perceba que, em geral, assim, olha, deixa-se para o leitor que ele descubra quem é o domínio e quem é a imagem. Tá? Nesse momento, eu quero somente que você diga, olha, como é que eu calculo o f de alguma coisa? Né? E veja, esse alguma coisa pode ser um número real puro, pode ser um número complexo. O nosso domínio aqui é os números complexos. Então, aí, eu estou perguntando o f de i para um i, né, que é um número complexo, i, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a expressão, vai lá no seu z e troca o seu z por i. E aí refaz a sua expressão todinha, trocando o z por i, como a gente fazia na função de números reais, funções reais. A gente trocava o nosso x pelo valor de x. E aí, pau na muleira, e descobre qual é o valor da função. Não mudou nada, não mudou nada. Aí, o que nós temos? Nessa expressão, você vai ter que usar a álgebra que você aprendeu para os números complexos. Então, vimos que a distributividade é válida, a associatividade é válida, né? A comutatividade é válida. Isso tudo tanto para multiplicação como para adição. E um detalhezinho extra que você tem nessa brincadeira é somente que i ao quadrado, quando ele aparecer, isso aí tem que dar menos 1. Show? Então, aplica aí esse monte de coisa que eu falei. Né? Essa expressão vai ficar, olha, o i quadrado vai dar menos 1. Esse 2 mais i multiplicado por i, você vai fazer a distributividade. Esse menos que está fora, você vai fazer a relação de sinal. No, tudo normal, não muda nada, tá? Então vai ficar, o i quadrado deu menos 1, 2i, aí você fez a relação de sinal com o menos que está fora, ficou menos 2i, tá certo? O i você multiplicou por i, deu i quadrado, que dá menos 1. E aí tem um menos aqui fora, você fez o menos 1 com o outro menos, ficou mais 1. E aí, cancela o menos 1 com mais 1, vai ficar só o menos 2i. Acabou-se. Tá ok? Tá ok? O que você precisa ter aí? Somente atenção. Nada mais que isso. O resto é tranquilo. Tá bom? Uma outra situação, veja. Suponha que a função g ela é definida por z mais duas vezes a parte real de z. Calcule quanto dá g de 2 menos 3i. Então, o que você vai fazer? Você lá na função g vai trocar z por 2 menos 3i. Isso vai ficar, né, 2 menos 3i mais duas vezes a parte real de 2 menos 3i. Tá ok? Aí você vai lembrar o que vem a ser essa função aí, real de 2 menos 3i. Ela devolve a parte real do número complexo. Então, 2 menos 3i, qual é a parte real desse número? É 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Tá ok? Junta esse 2 aí com esse 4, vai ficar 6 menos 3i. Acabou-se. Nada mais a ser dito a esse respeito. Tranquilo? Veja, uma coisa que você pode fazer, e esse pode, assim, na verdade você vai ter que fazer, não é opcional em muitos casos, é você pensar na sua função. Eu estou colocando aí um caso específico, que é a função z quadrado, mas isso vale para qualquer função complexa. O que eu estou falando? Veja, você pode, em algum momento, trocar o seu z, né, por x mais y. Né? Veja que você está trocando o z genérico por uma expressão genérica também. Tá? Você não está trocando o z por um valor específico. O z variável, você está trocando por uma expressão que é variável também. Esse x agora é uma variável, o y é uma variável. Tá? E aí você vai lá e você pode reescrever a expressão da sua função. O que vai acontecer? Olha, nesse caso,
você vai trocar o z, né, por x mais y, vai jogar isso lá na sua expressão e vai calcular. Então isso aí vai ficar, olha, já que a minha função é z quadrado, vai ficar x mais y quadrado, você usa o seu conhecimento aí, vai ficar o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, o i quadrado deu menos 1, por isso que ficou menos y quadrado. Você reorganiza, de que forma? Você vai agrupar todo mundo que é puramente real e vai agrupar todo mundo que tem um i acompanhando. Tá certo? Então você vai ter sempre essa situação aí, alguma coisa mais alguma coisa aí. E por conta disso, a gente vai chamar essa primeira coisa, antes do mais, de u, é uma função que vai depender de x e y. E essa outra coisa que vem após o mais e acompanhando o i, a gente vai chamar de v. Né? São as funções u e v, que tem um nomezinho bem assim, facilzinho de lembrar. Então, isso aí vai ser a parte real da função. Veja, a gente aprendeu a detectar a parte real de um número complexo. E agora você, com isso, aprende a detectar a parte real de uma função. E a parte imaginária é o v. Né? Então, nós sempre teremos a parte real de uma função e a parte imaginária de uma função. Como é que se descobre isso? Pega a sua expressão, troca o z por x mais y, tá certo? E reescreve, agrupa, reorganiza e no final você vai descobrir quem é o U, quem é o V. Tá? Essas duas funções, U e V, elas são importantíssimas na terceira unidade, quando a gente for aprender a derivar, saber se uma função é derivável ou não, vai depender fortemente, tá, de saber quem é esse U, quem é esse V, e eles que vão nos dar vão nos fornecer as informações necessárias para saber se a nossa função ela é derivável ou não. Então, desde já, fique sabendo que calcular o IV será essencial para o nosso curso. Né? Mas acho que não estou colocando nada difícil aí não, tá bom? Então veja, suponha que você tenha essa função aí, né, z quadrado menos 2 mais iz, é a mesma função que a gente tinha antes. E aí você queira saber, olha, qual é a parte real, qual é a parte imaginária dessa função. Então você vai pegar a função f, vai trocar o z por x mais y, vai jogar na expressão e vai fazer todo o algebrismo que você souber. Então eu vou apertar aqui acelerar um pouquinho, tá? Vocês vão com calma pausando aí, fazendo essas contas. Então o x mais y ao quadrado, né? O menos 2 mais i multiplicado pelo x mais y, então fiz toda a distributividade. Agora eu vou agrupar tudo que é real e tudo que é imaginário, tá certo? Simplifica aí o que puder ser simplificado, cancela o que puder ser cancelado e chegue na última instância. Então, chegando lá, esse primeiro parêntese aí contém a função u e esse segundo parênteses contém a função v. Simples, simples. Então, mais um exemplo. A outra função que a gente usou, né, a função que eu tinha chamado de g, agora eu estou chamando de f, né, z mais duas vezes a parte real de z. Calcule a parte imaginária e a parte real. Então, o procedimento é o mesmo. Você vai trocar o z por x mais y, tá ok? E aí, duas vezes a parte real. Quem é a parte real de x mais y? É o próprio x. Então vai ficar 2x aí. Você vai juntar esse x com 2x, vai ficar 3x. Quem é a parte real? 3x é a parte imaginária, é só o y. Veja que o i ele não entra nem na parte imaginária nem na parte real. Você quer somente uma expressão com x e y. Tá? O u vai depender só de x e y e o v vai depender de x e y. Uma coisa que eu quero que vocês observem, e aí é bom que vocês estão tendo dois exemplos aí na tela juntos, a função u e a função v são funções de duas variáveis reais. Tá bom? Então, vocês estudaram esse tipo de função lá no cálculo 2. Né? Funções reais, veja que a imagem é real, é um número real. Mas o domínio é o R2, é um par, x e y. Funções de duas variáveis com uma imagem. Tá?
Então, coisas a respeito dessas funções podem ser perguntadas a vocês, derivadas parciais, tá? Continuidade, limite, coisas que vocês estudaram lá no cálculo 2. Tá bom? Então, não estarei fazendo nenhum absurdo e a gente vai mencionar, muito embora a gente vá usar umas coisas de cálculo 2, a gente vai fazer um esforço imenso para dar a volta, para abandonar e não ter que usar. Tá? A gente vai tentar encontrar meios mais fáceis do que aquele que a gente vai conseguir para determinadas situações vindos lá do cálculo 2. Tá? Então, veja, o U e o V são funções de duas variáveis, continuam sendo essencialmente, extremamente importantes que a gente descubra quem são U e V, né? A parte real, parte imaginária da nossa função complexa. Tudo bem? Então, veja, a partir de agora, a gente passa a pensar na ideia de gráfico. Então, já falei anteriormente, não temos gráfico. Né? O nosso gráfico aqui ele estaria em 4 dimensões. O Riemann, ele fez uma maneira lá de desenhar funções com uma visão 3D dessas funções, mas eu já tentei estudar e é extremamente complexo, não é fácil. E é por isso eu não vou trazer aqui. Mas no livro vocês encontram no final de cada capítulo algumas funções desenhadas na forma tridimensional. Eu não sei dizer como é que ele faz isso, né? Foi Riemann que descobriu esse método, essa ideia. E eu já tentei ver lá como é que faz, mas assim, se fosse mais tranquilo eu traria aqui para vocês, mas não é, tá bom? E aí a gente fica com uma alternativa que é enxergar nossas funções como transformações. Né? A gente viu que o nosso domínio é um conjunto A, que é subconjunto ou o próprio conjunto dos complexos, e a nossa imagem, nosso contradomínio, né, é um subconjunto dos números complexos ou o próprio números conjuntos totalmente. Né? E aí a gente sabe que esses conjuntos são de duas dimensões. O que nós vamos fazer é tentar pegar regiões do plano e ver o que acontece com essas regiões, né, quando você calcula a imagem de todos os pontos dessa região. Então a ideia é, vamos pegar aqui um quadradinho, tá? Vamos ver o que acontece com esse quadradinho. Se eu calcular a imagem de todos os pontos. É óbvio que você não vai calcular a imagem de todos os pontos, porque dentro de um quadradinho tem infinitos pontos. E o que se faz é uma estratégia meio que assim, olha, vamos calcular só a imagem dos vértices, ou só a imagem de umas retas aqui, vamos ver o que acontece com as retas verticais, vamos ver o que acontece com retas horizontais, tá? E aí vamos ver o que acontece com círculos, porque são coisas fáceis de se representar e tem uma maneira genérica para se representar essas coisas. Tá bom? Então, apesar da gente estar falando de cálculo para infinitos pontos, a gente não faz isso de maneira individual. A gente faz isso tentando fazer uma forma genérica para todos eles. Então, a ideia é pega uma região. Veja, e nós não estamos dizendo aqui que o domínio da minha função seja só essa região. Não é isso. Eu vou pegar um subconjunto específico do meu interesse e vou ver o que acontece com a imagem dos pontos desse subconjunto para tentar dar uma interpretação de transformação. Então eu vou ver essa imagem como sendo o meu conjunto ômega alterado. Né? E aí é como se a função f fosse uma máquina que pega o meu conjunto ômega e altera esse conjunto ômega de alguma forma. Isso é a ideia de ver a função f como transformação. Veja que eu não estou falando de transformação linear, muito embora elas façam parte do que nós vamos falar agora, tá bom? Nossas transformações aqui elas são de contexto geral. Show? Então, uma coisa que é preciso ser dita agora é o seguinte: a gente vai ter duas situações que podem embaralhar a cabeça de vocês, que é o seguinte: eu posso enxergar o meu domínio, o conjunto que está no meu domínio e o conjunto que está na imagem, é, no mesmo par de eixos. E eu posso também enxergar o meu conjunto que está no domínio num par de eixos e o conjunto que vai estar na imagem no outro par de eixos. Ou seja, eu estou falando no meu sistema cartesiano aqui, eu posso enxergar meu domínio no cartesiano x e y e a minha imagem no plano cartesiano u e v. Mas eu posso também, se não for gerar confusão, enxergar
o meu conjunto do domínio e o que vai acontecer com ele na imagem. Tudo isso desenhado no mesmo par de eixos, no mesmo sistema cartesiano. Então essas duas coisas acontecem e vocês, por favor, tentem assimilar quando é que eu estou usando uma ideia, quando é que eu estou usando a outra. Tá bom? Então veja, eu vou agora percorrer algumas funções, não tenho como esgotar todas elas, tá bom? E aí vai ficar a cargo de vocês dar interpretação para outras. Então aí você vai seguir o roteiro que foi feito aqui, caso você queira interpretar, caso você tenha algum exercício que você queira dar uma interpretação de transformação para a sua função, então você segue o mesmo roteirinho que eu vou fazer aqui para nossas funções, tá? E aí segue adiante, tá bom? Não tenho como explorar todas as funções, todas as interpretações geométricas possíveis, tá bom? A primeira função, eu vou começar com uma bem bobinha, tá bom? E não vou dizer qual é a interpretação dela de antemão, vou deixar para que vocês percebam por si só. Então suponha que você tem uma função, ela pega o z e leva em iz, tá bom? Ou seja, eu vou multiplicar o meu z por i, tá? Então veja, imagine que você tenha uma faixa vertical, então o conjunto que eu estou escolhendo aí é uma faixa vertical, tá certo? E essa faixa vertical eu vou enxergar ela como um conjunto de retas verticais, né? Infinitas retas verticais. E aí eu vou calcular a imagem de uma, tá? E você perceba que o que eu vou fazer para essa uma vale para as demais, com a adaptação conveniente, tá? Então veja, a reta x igual a 2, né, a reta vertical x igual a 2, ela está destacada aí num vermelho mais escuro. Você pode escrever ela na forma complexa, né, como 2 mais i y. Por que 2? Porque o que eu estou dizendo aí é que a parte, o x, vai ser sempre constante igual a 2. Quem é a coordenada y? É y, variável, de quanto a quanto? De menos infinito até mais infinito. Então, essa é a forma de escrever uma reta vertical no mundo complexo. Se a gente tivesse lá nos números, no mundo R2, então a gente ia dizer o quê? Eu fiz isso várias vezes. A gente escreve como um par, né? Nesse par tem duas coordenadas, e a coordenada x é sempre 2 e a coordenada y é livre. Aqui eu estou pegando esse par e estou escrevendo ele como número complexo. Então a abscissa vem para a parte real e a ordenada vem para ser a parte imaginária. Então nada de novo aqui, tá? Então essa reta tem essa cara aí com essa escrita genérica, tá? O que eu vou fazer é calcular o f de z para essa reta, né? Então no que eu colocar 2 mais i y, eu estou calculando a imagem de todos os pontos dessa reta. Tá? E aí eu vou interpretar a imagem de todos esses pontos dessa reta. Então eu quero ver o que acontece com essa reta. Então veja, f de z vai ser i vezes, né, vai ser o f de 2 mais i vezes 2 mais i, isso vai ficar, né, a parte real vai ser menos y, porque você vai multiplicar o i vezes o y, ficou menos y, e o i vezes 2 ficou 2i. O que isso está dizendo para vocês? Né? Isso é uma coleção de pontos onde a parte imaginária é fixa, é 2, tá? E quem varia agora é a parte real. A parte real vai variar de menos infinito a mais infinito. Confere? Se você perceber, isso daí é uma reta horizontal. Ou seja, a reta que eu peguei vertical foi levada numa reta horizontal. E isso vai valer para todas as retas verticais que você fizer com essa faixa aí. O que vai mudar? Se você pegar uma reta x igual a 3, por exemplo, quando você fizer o f de z, né, vai aparecer um 3i. Né? Se você pegar um x igual a 4, vai aparecer um 4i na parte imaginária. Ou seja, essa
o que é a parte real da minha reta vai ser transformado na parte complexa da outra reta. Então, veja que se vocês essa faixa aí vai ser levada numa outra faixa, né? Essa outra faixa agora é uma faixa horizontal. E se você veja que nesse caso eu estou desenhando o meu conjunto que está no domínio num par de eixos e o meu conjunto que está na imagem, né, no outro par de eixos. Tá? Mas eu poderia desenhar os dois conjuntos num par de eixos só. E aí você, talvez, isso é feito quando a interpretação vai ficar mais fácil. Então, o que eu queria que vocês percebessem? A minha faixa ela foi girada, ela foi rotacionada de um ângulo π sobre 2. Confere? Confere? E aí eu queria que vocês parassem e pensassem assim, antes de ir adiante, né? O que esse π sobre... De onde é que saiu esse π sobre 2? Né? Qual é a relação que esse π sobre 2 tem com a expressão da minha função? Por que essa função levou numa rotação π sobre 2? Se você queimar a mufa só um pouquinho, você vai perceber que o π sobre 2 é o argumento do i. É o argumento principal do i. Professor, e por que o senhor está falando o i? O i que acompanha esse z. I, z. A função não é essa, né? I, z. E terá sido por acaso que a rotação que nós obtivemos, ela é um giro justamente de π sobre 2, e esse π sobre 2 é justamente o argumento do i que está acompanhando o z. Então, o nosso próximo passo é o seguinte, olha, vamos pensar então numa outra função que seja az. E quem é esse a? É um número complexo qualquer, só que o módulo dele vai ser 1. Né? Ele é unitário. Tudo bem? E aí a gente vai seguir o mesmo procedimento, a mesma brincadeira. Então, antes de fazer o cálculo da imagem, né, eu vou fazer o seguinte, olha, perceba que o A ele tem uma escrita na sua forma polar, como cosseno de φ mais I seno φ, onde esse φ é o argumento dele, então é um valor que vai de menos π até π. Show? Já o Z, se eu escrever ele na. Perdão. Eu posso pegar o meu A aí que está na forma polar e eu posso usar o que a gente aprendeu na aula anterior, que foi a forma exponencial. Isso aí fica bem bonitinho e bem pequenininho na forma exponencial, como é elevado a I φ. Tá ok? Aí veja, eu vou fazer a mesma coisa com o Z. Só que o Z eu não tenho a garantia de que ele seja unitário. Então ele vai ter um módulo R, né, multiplicado por sua forma, a forma exponencial é essa, né, r cosseno θ mais I seno θ, onde o θ é o argumento, né, o argumento, eu estou pensando aqui sempre o argumento principal, e aí na forma exponencial, isso aí fica r elevado a I θ. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque quando eu voltar para a minha função, a escrita vai ficar bem bonitinha, bem bacaninha. O f de z é o az, põe o a aí na sua forma exponencial, põe o z na sua forma exponencial e faz a multiplicação que a gente viu, que é válida, tudo que a gente conhecia lá para números reais vale aqui também. Então, eu vou colocar o r à esquerda, vou conservar a base, somar os expoentes, tá? O que significa isso? Olha, se você pegou um vetor não, posso pensar no número complexo z, tá? E esse número complexo z ele estava no ângulo θ com raio r, com módulo r. A imagem, o que vai acontecer com esse ponto, essa seta? Vamos pensar no vetor mesmo, tá? Essa seta aí, né? O que vai acontecer com ela? A imagem dela vai ser um W, e esse W tem que módulo? Né? Se você olhar para a escrita do W aí, o módulo do W é R. Só que o argumento de W não é mais θ, agora é θ mais φ. Então põe aí no gráfico, aí você vai me dizer o que aconteceu. Então o vetor Z, ele foi
levado para o vetor W. Nesse caso, eu estou desenhando o domínio e a imagem tudo no mesmo plano. Tá ok? E aí você vai ver muito facilmente que, né, a função AZ ela representa uma rotação. Né, uma rotação em torno da origem. Em torno da origem, não esqueça disso. Eu vou falar sempre rotação, 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 mas é sempre em torno da origem. E qual é o ângulo dessa rotação? Se o Z estava no ângulo θ e ele passou para θ mais φ, então a rotação foi de um ângulo φ. E o que esse φ tem a ver com a expressão da função f, né? É AZ, né? Você vai perceber que esse φ é justamente o argumento do A. Tá ok? Então, espero ter deixado claro, toda vez que você tiver uma função que ela seja A vezes Z, essa expressão, só essa expressão aí, e o A tiver módulo 1, você tem em mãos uma rotação. Então, o que essa função faz é girar. Ela gira, né, o argumento do A no sentido anti-horário. Tranquilo? Pergunta que você deveria estar fazendo agora, qual é? E se o argumento, o módulo de A não for 1? Por que o professor, né, fez essa restrição? Né? Se suponha agora que você tem uma função f, a mesma escrita, a a z, né, A um número complexo, só que agora o A tem um módulo qualquer, tá? Um módulo diferente de 1. Tá? Perceba que por se tratar de um módulo é uma coisa positiva. Né? Isso aí não pode ser nem zero, porque se for zero significa que o meu A é zero e eu estou falando da função nula. Tá ok? E a função nula não faz nada. Tá? Quer dizer, ela faz, né? Ela pega qualquer. Se você tiver com a função nula, ela pega uma região e leva para onde? Ela leva para o nada. Não é fazer nada, ela transforma tudo em nada. Tá? Mas essa função não é do nosso interesse, então suponha que você tem um A aí que não é o zero. Tá ok? A gente vai proceder da mesma forma que a gente fez anteriormente. Só que agora o A ele tem um módulo, né? Então a escrita dele vai ser R1 cosseno φ mais I seno φ, isso é a forma polar. Na forma exponencial vai ficar R1 é elevado a I φ. Faz isso com o Z, então vai ficar R2 cosseno θ mais I seno θ, e na forma exponencial fica R2 é elevado a I θ. Tranquilo? O que você vai fazer agora? Avalie a sua expressão, como é que ela vai ficar. Então, o f de z vai ser AZ, R1 é elevado a I φ, R2 é elevado a I θ, né? Agrupa o R1 com o R2 à esquerda, e as duas potências você vai conservar a base e somar os expoentes. Novamente, agora estamos prontos para darmos uma interpretação para o W comparado com o Z. Tá? Então, se você lembrar, o Z ele estava a um ângulo θ com raio, com módulo R1. E o W, nessa escrita que você tem aí, veja, qual é o módulo do W? Né? O módulo é R1, R2. Então, o módulo dessa vez mudou. E o ângulo é θ mais φ, ou φ mais θ, tanto faz. Então, o que aconteceu aí? Como é que a gente pode interpretar essa função como uma transformação? Veja que, no caso, você tem, foi feito um giro, o Z rotacionou, e o ângulo foi o ângulo φ, só que agora, nesse caso, ele deu uma esticada. Tá? Então, veja que agora você tem duas transformações juntas. Quais são? Isso aí é uma rotação mais uma mudança de escala. Por que eu estou chamando de escala? Se o módulo de A for maior que 1, significa que o comprimento do vetor Z, o módulo do vetor Z, aumentou. Se o módulo de A for menor que 1, né, significa que o comprimento do vetor Z diminuiu, ou seja, o vetor W, como a transformação do Z, vai ter um módulo menor do que ele tinha antes.
Isso se o módulo de A for menor que 1. Então, para englobar as duas coisas, né, que pode aumentar e pode diminuir, a gente diz que é uma escala. É uma rotação mais uma mudança de escala pelo fator. Quem é o fator? Aí é o módulo de A. Tá certo? E se o módulo de A for 1, então nem aumenta nem diminui. Então você teria uma rotação pura. Tá ok? Então fica aí completa a análise do que vem a ser a interpretação para as funções do tipo AZ. Tá bom? E aí, como andando de passo em passo feito uma formiguinha, né? Eu vou pensar agora numa outra situação bem simples, bem banal. Então eu vou imaginar que agora o Z, o primeiro passo foi pensar assim, o meu Z foi multiplicado por alguma coisa. Beleza. Agora, assim, o meu Z ele vai ser somado com alguma coisa. Né? Esse vai ser Z mais B, onde esse B é um número complexo. Ok? Então a gente já viu uma interpretação para o que vem a ser a soma de dois pontos no conjunto complexo, né? É aquela soma vetorial. Suponha que o Z está aqui, suponha que o B está aqui. Como é que faz a soma desses dois? Ou você põe um na extremidade do outro e liga, né, a diagonal, você forma um paralelogramo, chama regra do paralelogramo, né? E a diagonal é o novo, é a soma, né? Z mais B. E aí, visto como transformação, você perceba assim, olha, o Z ele foi deslocado para o Z mais B. Então ele se moveu, ele andou. Né? E esse deslocamento que ele fez de onde ele estava para onde ele foi é justamente o comprimento, a distância e o sentido do vetor B. Tudo bem? Então por isso que a translação é um deslocamento. Novamente, eu estou enxergando aí no mesmo plano, né, o Z e a imagem de Z. Tá bom? Veja só, para ficar mais claro que se você não conseguiu enxergar que isso aí é uma translação, vamos imaginar então que você tenha um retângulo. E aí eu poderia pegar as retas, né, que compõem as laterais, né, na verdade é um quadrado. Né? Só que é, eu não posso falar em continuidade aqui, mas acredita em mim, né? É suficiente analisar os vértices. Então, eu vou olhar somente para os 4 vértices, tá? E vou calcular a imagem deles, ver para onde é que vai a imagem de cada um deles. Então, você vai pegar o Z0, calcula a imagem, Z1, Z2. E aí, se você ver onde é que foram parar os 4 vértices, você vai ver que é como se esse quadrado tivesse mudado de lugar. Ele deslocou, né, todinho, né, e o deslocamento dele é justamente o vetor B. Tranquilo? Então, esse tipo de função, né, Z mais B, é uma translação. Tá ok? É, juntando as duas coisas, eu espero que você perceba que é isso que nós estamos fazendo agora. Então, veja, imagine que você pegou uma função e a expressão que você deu para ela foi AZ mais B. O que eu estou fazendo? Eu estou juntando as funções do tipo AZ mais as translações, que é alguma coisa mais B, tá? E estou perguntando agora o que é que isso aí vai retornar para mim, qual a interpretação que nós teremos. Então, não vou fazer desenho aqui, eu vou só apelar para que vocês concluam junto comigo, tá? É uma consequência do que a gente viu junto. Se tem um A multiplicando o Z, você vai ter então uma rotação. No sentido anti-horário, o ângulo é justamente o argumento de A. Tranquilo? Se o A tiver módulo diferente de 1, significa que isso aí também representa uma mudança de escala e o fator de ampliação ou redução vai ser módulo de A. Tá ok? E se esse B aí não for zero, significa que nós temos também uma translação ou um deslocamento pelo vetor B. Tá ok? Então se você pegar aquele mesmo quadradinho, nós temos no exercício anterior, e imaginar que esse A, né,
tenha módulo diferente de 1 e esse B seja diferente de 0, o que que acontece com esse quadrado? Eu falei retângulo, né? O que acontece com esse quadrado se a minha transformação for do tipo AZ mais B? Então vai acontecer as três coisas juntas. Você vai ter um giro, o seu quadrado vai ampliar ou reduzir e vai haver um deslocamento. Tá ok? Isso pode parecer assim, uma bobagem, uma coisa só para a criança ver, mas é uma coisa fantástica, porque você está representando aí uma rotação, uma translação e uma mudança de escala usando apenas a multiplicação de dois números complexos e a soma, uma multiplicação com uma soma. Quando isso é feito lá na computação gráfica, num joguinho de videogame, isso é feito usando matrizes. Essas matrizes, elas são matrizes 2 por 2 se não tiver perspectiva, mas se for um desenho com perspectiva, a matriz é 3 por 3. E aí a quantidade de multiplicação que você tem que fazer nessa. Em vez de, o A é uma matriz, o Z é outra matriz, o B é outra matriz. Então quando você junta tudo isso, a quantidade de operações necessárias para fazer um joguinho funcionar num computador é imensa, entendeu? E aí aqui, vamos dizer que isso aqui reduzisse a brincadeira para menos de um terço do, da quantidade de cálculos. Tá bom? Então é um negócio interessante. Bacana? Bom, vamos complicar agora um pouquinho mais as nossas funções e agora a gente passa a pensar nas potências. Então, novamente, eu vou partir da situação mais simples, então o z quadrado, e aí eu vou subir o grau um pouquinho de cada vez para que você chegue junto comigo às conclusões. Então, suponha que você tem a função z quadrado, e dessa vez eu vou analisar o que acontece com um arco de circunferência. Mas, professor, poderia usar uma reta horizontal, uma reta vertical, como você fez lá no início? Poderia, poderia. Aí você vai ver que no livro ele faz. Aí vamos pensar aqui numa reta. Aí ele vai ver que a interpretação fica meio confusa. Tá? Aí até chegar à conclusão, não é melhor a gente pegar um arco. Um arco, a interpretação sai mais fácil. Tá certo? Então, não entenda que assim, dessa vez ele está atirando da cartola, uma coisa mágica. Não, não é assim. Primeiro tentou-se com retas horizontais, retas verticais, e viu que a interpretação não era tranquila, não era trivial. Vamos agora com arcos. E aí com arcos sai mais fácil. Tudo bem? Então imagine que você tenha um arco de circunferência, nós estamos falando aí de uma circunferência de raio 2, e o meu arco vai de 0 até π sobre 2. Então nós estamos falando desse arquinho aí, um quarto da circunferência de raio 2. Tá ok? Se você escrever na forma exponencial, esse arco aí, ele é 2 elevado a i θ. Tá? Perceba que quando você faz 2 elevado a i θ, você está dizendo o seguinte, olha, o módulo é sempre 2, não muda. E o ângulo, qual é o ângulo? O ângulo é θ. E quem é θ? Não, é qualquer valor entre 0 e π sobre 2. Então você está se referindo a todos os pontos desse arcozinho aí. Tudo bem? É a vantagem da função exponencial. E aí é justamente por isso que a gente escreveu um arco. Porque quando eu for calcular o f de z, z quadrado vai ficar a forma exponencial ao quadrado. Eu vou usar as propriedades da potência, então esse 2 vai ficar um 4. E elevado a i θ vai ficar 2i θ. Agora interprete o que vem a ser o seu w. Tá bom? O w vai ter módulo 4. Tá certo? E o ângulo? O ângulo, olha, é 2θ. Então, se o ângulo é 2θ e θ varia de 0 a 2π, 0 a π sobre 2, perdão, significa que o seu w vai variar de 0 até π. Tá ok? É como se você estivesse dizendo assim, ó, o ângulo do w é quanto? O ângulo do w é 1φ. E quem é φ? Φ é 2θ. Tá certo? Então, se θ varia de 0 a π sobre 2, o ângulo φ vai variar de 0 até π. Então, o que você percebe nessa brincadeira? Ó, os módulos são levados no seu quadrado. E o ângulo, a abertura do meu arco, vai ser levada no dobro. Tá certo? Então, esse arquinho que você tinha aí, que era um quarto, foi levado num arco que é a metade da circunferência. E o raio, que era 2, foi levado
para 4. Tá bom? Então é como se você tivesse uma função que ela funciona como se fosse um leque, ela abre. Então se a abertura dele for π sobre 2, o resultado vai dar π. Tá certo? Vamos supor que o meu arco tivesse uma abertura somente de 45 graus. Fosse de 0 até π sobre 4. Quando eu aplicasse essa função aí, a imagem seria de 0 a π sobre 2. Ia dobrar. É o que faz a função z quadrado. Tá bom? Ela amplia, ela tem um fator, não posso chamar de escala, né? Ela amplia por um fator quadrado. Né? E ela abre no sentido de esticar como se fosse um leque, né? Ela abre como se fosse uma tesoura. A minha figura ela vai ser esticada no sentido de abrir em torno da origem, né? Ela vai ampliar a abertura, o grau, né? O ângulo, tá ok? Então essa é a interpretação que a gente vai ter para a função z quadrado. E aí eu vou fazer uma pergunta de imediato aqui. O que acontece então se for z ao cubo? Então, imagine que você tenha novamente um arco. Agora eu não estou falando só do arco. Eu estou falando do o disco. Né? Imagina um disco cheio, tá? De raio 2 e eu peguei um quarto desse disco. Mas uma pizza de raio 2 eu estou pegando um quarto dessa pizza. O que vai acontecer com esse pedaço de pizza aí se ele for transformado pela função z ao cubo? Aí você vai escrever na forma exponencial, vai aplicar, vai elevar ao cubo, aí você vai perceber que o raio vai ser elevado ao cubo, tá certo? E o ângulo, a abertura aí do ângulo vai ser triplicada. Então é, esse pedacinho de pizza aí vai ser levado, né? Que bom seria se a gente pudesse aplicar isso aí na pizzaria, né? Ver a pizzazinha lá, você pedia só uma fatia. Quando ela chegasse na mesa, aí você usava a função z à oitava, né? Aí ia ter a pizza toda, né? Então, por aí você imagina o que acontece com o z à quarta, z à quinta, z à sexta, z à sétima. Tudo bem? Aí uma coisa que você pode estar se maquinando aí é o seguinte: se eu pegasse essa mesma função z ao cubo e eu tivesse aplicado ela não num quarto da pizza, mas eu tivesse pegado a metade da pizza, qual é a imagem que eu teria? Aí você ia ter, né, uma pizza e meia. Então há uma sobreposição, tá entendendo? Não há essa garantia que a gente ia ter sempre uma pizza, no máximo uma pizza completa. Eu posso, se eu peguei a metade de uma pizza, né, a metade da circunferência, e apliquei o z à terceira, então esse ângulo vai ser multiplicado por 3, então é como se você estivesse dando uma volta e meia. Então você vai ter, completou a pizza e depois mais meia pizza. Tá bom? Há como é que se diz? Essa função, no caso, ela não seria mais injetiva, há uma sobreposição das imagens. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro o que vem acontecer com Z a quarta, Z a quinta, Z a sexta, Z a oitava. É sempre uma amplitude, uma mudança no raio, né, no módulo. O grau vai né, elevar no mesmo grau o módulo. E o ângulo vai ser ampliado, né, o grau entra aí multiplicando o grau anterior. Tá certo? Bom, pertinho de finalizar agora. E se a minha função, né, for uma potência, for uma raiz quadrada? Aí o pensamento agora é o inverso. Né? O que o z quadrado fez? O z quadrado ampliou o módulo elevando ao quadrado. E a amplitude da pizza, o ângulo, foi multiplicado por 2. O que essa daqui vai fazer? Justamente o contrário. Tá? Então, se você tinha um ângulo de abertura aí, vamos supor, π, né, π, isso vai ser levado para a metade. Tá? E o modo, que era 4, vai vir para 2, vai vir para a sua raiz.
A mesma interpretação que você tinha para as potências inteiras, você vai ter para as fracionárias também. Tá bom? Só que as fracionárias fazem o serviço voltando, né? Ao contrário. Tudo bem? Por fim, imagine que você tenha somente essa daí, essa função bem simplesinha, né? F de z igual a 1 sobre z. Então a gente vai devagarzinho novamente. Imagine que você tenha metade de uma pizza, né? O ângulo de 0 a π, o raio de 0 a 1, tá certo? Uma pizza de raio 1 aí. O que você vai fazer é o seguinte, olha, o z escrito na forma exponencial é r elevado a iθ, só que agora o r não é mais fixo. O r varia de 0 a 1 e o θ varia de 0 a π. Tá bom? Calcula o f de z com essa escrita aí. Aí você vai ficar... Professor, por que ficou de cabeça para baixo? Veja que o ângulo, se o ângulo era de 0 a π, o ângulo do W é menos θ. Então o meu ângulo vai ficar de 0 a menos π. Tá? Ou de menos π até 2π. Tá certo? Vai ficar voltando assim. Vai pegar do eixo X e vai descer voltando para o menos π. Por isso que ficou embaixo. Tá bom? Aí você vai me dizer agora, e por que que a parte de fora que está em azul? Veja, o que acontece com é, um arco que tenha módulo, que tenha raio igual a meio no domínio. Eu estou perguntando a você o que acontece com um arco que está dentro do meu semicírculo no meu domínio. Então, por exemplo, um caso específico. Pega um raio aí, um arco de raio meio. Está dentro do meu semicírculo? Está. Então, quando ele for calcular a sua imagem desse arco, o meio vai virar 2. Né? Porque o W é 1 sobre R. Então, se o raio lá era meio, quando você fizer 1 sobre o meio, vira 2. Então, um arco que está dentro vai ser levado num arco que está fora. Tá certo? E um arco que está fora é levado num que está dentro. Imagine um que está dentro, um que está fora. Um raio, um arco de raio 2. Quando você calcular a imagem, quem é o raio dessa imagem? Vai ser 1 sobre 2, que é meio, aí está dentro. Essa transformação é interessante. E mais interessante ainda se você perceber o seguinte, olha, até onde vai essa faixa azul que está do lado de fora na imagem? Ela é infinita em todas as direções. Assim, você não tem nada acima do eixo X, tá bom? Acima do eixo X não tem nada. Mais abaixo do eixo X, essa faixa azul ela é infinita. Ela é infinita para baixo, ela é infinita para a direita e ela é infinita para a esquerda. E aí é uma coisa bastante interessante, porque você está levando esse disco que é um semicírculo de raio 1, né? A extensão dele é finita, e você está levando a imagem dele é uma coisa que tem extensão infinita. Isso é bacana, bacana, muito bacana. E essa transformação, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é objetiva, ela é inversível, né? A exceção do zero, né? O zero não faz parte do domínio, porque eu não sei dividir 1 por zero. Nós vamos continuar sem ter essa interpretação para esse cálculo. 1 sobre zero é impossível. Tá? Então, fora esse ponto zero, que não tem imagem lá, não tem ida nem volta, mas todo mundo indo e voltando tem essa função é inversível. É bacana. O que quer dizer inversível? A quantidade de pontos que tem dentro do disco é a quantidade de pontos que tem fora. A quantidade de pontos que tem nesse conjuntinho azul aqui, no domínio, é igual à quantidade de pontos que você tem no conjunto azul da imagem. É difícil de engolir essa, né? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.